Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, porque à medida que você assistir a nossa live, já estará bem cumprimentado. Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao mundo maravilhoso da reflexão. O mundo de viagem, introspecção, de informação, de esclarecimento. Essa é a nossa intenção. Estamos começando a nossa primeira live desta semana, uma semana muito importante para o nosso país. As vibrações estão completamente desequilibradas, né? Em função da eleição. É compreensível porque é a verdadeira luta do ser e do ter. Há milênios isso envolve a humanidade e todas as vezes é conflito e é prejuízos emocionais para todos nós. Temos que manter a nossa calma, a nossa serenidade e passar por esse ciclo, porque na vida tudo vem em ciclo. Fecha-se um ciclo, abre-se outro. E nessas condições nós vamos encontrando respostas, vamos encontrando dúvidas também que precisam de esclarecimentos. Então nós precisamos manter mais do que nunca serenidade, harmonia, porque há muito choque de opiniões, né? Muita gente querendo ser o dono da verdade, e querendo ganhar discussão aos gritos, aos berros. Famílias ficam divididas nesse momento por questões de apoio a A, apoio a B, e isso tudo é muito ruim. Estamos vivendo uma época de divisão, não de soma. Inclusive nas igrejas está acontecendo isso também, mas é previsto na Bíblia, né? Há milhares de anos foi previsto a separação do joio do trigo. Esse processo é um processo bem tumultuado. E eu me lembrei de que nós precisávamos nos lembrar de que somos luz, de que temos a essência do amor em nós, concedida pelo nosso espírito pelo Pai e fisicamente concedida pelos nossos pais terrestres. À medida que os anos vão se seguindo, vão se passando, e nós vamos amadurecendo, vamos entendendo também as prioridades da vida física e o valor imenso que ela tem no nosso progresso espiritual. É mais do que importante lembrar que nestas condições em que estamos no atual momento no nosso país e no mundo também, com muito tumulto, ainda estamos em guerra, existe guerra, apesar de não se falar mais nada, né? Existe guerra e causando dores de separação a milhões de pessoas, causando interferência na qualidade de vida de tantos outros. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. E eu me lembrei, por que não falar de luz? Porque esse embate com as trevas depende exclusivamente do nosso pensamento, do nosso controle mental, da qualidade de pensamento que nós exalamos para quem conosco convive e para o mundo mesmo. À medida que a gente transmita paz, a paz fica no mundo, vai também contribuindo para a serenidade. Então não é hora de destilar ódio, é hora de destilar paz, sem precisar abrir dos seus desejos, das suas intenções, porque esse choque de diferenças é que está criando um ambiente espiritual ruim para o planeta. O planeta nunca, o famoso planeta azul, como é conhecido no mundo espiritual, nunca esteve tão opaco, tão cinza,
tão escuro em função dos miasmas jogados na atmosfera, também fruto da qualidade de pensamento de bilhões de pessoas que aqui vivem. Então vamos fazer a nossa parte, vamos manter a serenidade, vamos pensar no bem, vamos pensar no amor. E nos lembramos, eu me lembrei hoje com muita rapidez, uma orientação de Jesus, 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, para ser exato. Jesus disse: brilhe vossa luz. Então, a nossa luz, a luz que nós recebemos, os 15 minutos que temos na nossa vida física como seres iluminados, como pequenos deuses, é muito importante que a gente faça essa luz brilhar. Aí você pode me perguntar, mas Roberto, como é que eu vou distribuir essa luz? É só pelo pensamento? Não, nós temos 2 refletores. Olha, 1, 2. Aqui estão os refletores da nossa luz. Todas as vezes que nós, por carinho, por amor, pegamos alguém, pegamos um neto, um filho no colo, a gente envolve com as nossas mãos. E aquele carinho, aquele momento de doçura envolve a nossa alma. O brilho vem da nossa alma. As nossas atitudes é que permita que a nossa aparência seja transparente e que também a luz passe pelo corpo físico e ilumine o mundo. E abençoe e proteja quem está na nossa frente. Nós temos os 2 refletores, esquerda negativa, direita positiva. Somos 2 polos de energia. E essa energia, eu repito, vem da alma. Essa energia vem... Olha, as nossas irmãs, vamos falar um pouquinho das mulheres, que têm uma luz mais intensa que a dos homens, na sua maioria. Conta uma lenda que a mulher aconteceu no ato da criação, caiu uma estrela do céu na terra e essa estrela explodiu em milhões de pedacinhos. Milhões de pedacinhos. Aí, Deus, na sua majestade, no seu poder criativo, pegou cada pedacinho dessa estrela e fez uma mulher. Portanto, a mulher tem luz própria. É diferente de nós, que precisamos conquistar a luz através do ser e não ter, através do conhecimento, do burilamento espiritual. A mulher passa também por esse processo, embora ela tenha semente de luz, partícula de uma estrela. Isso é uma lenda oriental. Então você, minha amiga, tem luz própria. É uma estrela, é uma parte de uma estrela. Olha que coisa gostosa de ouvir, não é isso mesmo? Então, fazendo a nossa parte, brilhando, imitando o sol, porque o que é que o sol faz? Todos os dias ele, de manhã, dá um espetáculo maravilhoso para o planeta. Mas eu pergunto a você, você viu o sol nascer hoje? Você viu o sol se pôr para dar lugar ao magnetismo da Lua? Eu acredito que pouquíssimas pessoas têm tempo hoje de olhar para o Sol, olhar para a Lua, ou simplesmente olhar para uma estrela, né? Ver Vênus bem pertinho ali da Lua. Então, brilhar a nossa luz é a luz do mundo, a paz do mundo começa na gente. É no pequeno detalhe que a gente constrói, faz uma grande iluminação da nossa jornada. Olha, veja o que aconteceu com esse homem que a gente deu o nome de A Saga do Homem Justo. Veja que coisa interessante. Um homem que amorosamente viveu a sua reencarnação no planeta Terra, fazendo bem, amando as pessoas, procurando espalhar a sua luz, beneficiar quantas pessoas ele conseguisse,
seguiu o seu caminho com o tempo e acabou desencarnando, acabou deixando o corpo físico e retornando ao mundo espiritual. Lá chegando, o anjo que foi recebê-lo para decidir para onde ele iria, começou a querer procurar o seu currículo, a sua história, os seus registros, e havia uma certa mudança de organização, ele não conseguiu encontrar. Então ele falou assim, olha, o senhor vai me perdoar, eu não estou encontrando aqui os seus registros, então eu não posso deixar passar, entrar aqui no paraíso. Infelizmente, o senhor vai ter que descer para o outro lado. O homem olhou para o anjo e falou assim, tá certo, não tem problema nenhum. Se é assim, eu vou enfrentar. Por onde eu começo a andar? O anjo mostrou o caminho e ele começou a descer. Foi descendo, foi descendo, foi descendo e chegou finalmente na região chamada Inferno. E passou lá, depois de várias semanas, ele habitando o inferno, o que é que acontece? O dono do inferno, né, o anjo negro maior, fez uma comitiva e rapidamente foi ter com um anjo secretário que tinha mandado aquela pessoa para lá e falou assim, ô cara, o que é que você está fazendo comigo? Isso é terrorismo, não vou aceitar isso não. Por que você mandou aquela pessoa para lá? Aí, não, eu vou fazer, olha, ou você resolve isso ou eu vou fazer o inferno aqui. Aí o anjo falou assim, não, foi um engano, se me desculpe, mas a gente vai consertar esse engano tal, e mandou buscar essa pessoa que tinha, por engano, sendo enviado lá ao inferno. E ele chegou, depois de muito tempo, para conversar com o anjo, e disse, não, eu estou bem onde eu estou. Eu estou bem porque lá eu encontrei tanta dor, tanto sofrimento, tanta amargura, e eu consegui convencer alguns espíritos, algumas almas, e a serenidade começou a chegar. Aí o anjo maior negro disse, tá vendo? Tá vendo só? Ele foi lá e está colocando paz no inferno. Eu não posso admitir isso. Ele não pode, não tem de maneira nenhuma. Eu vou aceitar essas condições. Essa história, evidentemente, todos já podem imaginar o final. Mas ele não aceitou ir para o paraíso. Ele tornou a retornar para o inferno e continuar o seu trabalho. Então, assim somos nós. Nós temos as nossas regiões infernais, né? Quando a gente bate a mão na testa e diz, eita, amanhã eu tenho que ir lá. Amanhã meu dia é perdido. A gente já criou um infernozinho particular. E quando tem que ir para algum lugar que gostamos, com pessoas que amamos, a alma é leve, a gente não vê a hora de amanhecer o dia, na mesma euforia, na alegria, né? Todo mundo contente para ir para determinado lugar ou fazer determinada coisa. Então todos nós somos anjos e demônios. Todos nós temos metade masculino, metade feminino. A nossa sensibilidade vem do lado feminino. A nossa força bruta, o nosso instinto vem da força masculina. Mas a mulher também tem as mesmas metades, só que a metade de sensibilidade fala muito mais rápido, é muito mais convincente do que a metade instinto, né? A mulher é o sentimento e o homem é o instinto. O instinto é a inteligência embrionária, ou seja, a gente está sempre burilhando para melhorar a nossa capacidade, a nossa performance espiritual. Então, nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, onde ter é mais importante que ser justo é isso, é entender, é viver, não é ser cristão. Ser cristão é rótulo social. Nós temos que ser crísticos. Qual é a diferença de ser cristão e ser crísticos? Crístico, a gente vive conforme os ensinamentos do Cristo, de nosso Senhor Jesus. E cristão é um aglutinamento social que escolheu determinada igreja, determinada doutrina para participar e que, às vezes, o que escuta numa orientação, num estudo bíblico, não aplica 5% na sua vida.
É isso que a gente precisa mudar, porque nós não somos matéria, nós somos seres imortais. Nós temos que entender que somos imortais, sabe? A morte não existe para nós, existe para o corpo físico. E se nós estamos aqui pensando que a vida física acabou a nossa vida, é um grande engano. Se tivéssemos essa consciência, você pode falar, não, mas Roberto, eu não acredito. É um direito que você tem. Ninguém está dizendo e querendo impor a informação. O meu papel, a minha orientação é para lhe falar que a morte não existe. A morte, olha, Deus é maravilhoso. Se a morte fosse o fim e a vida fosse uma só, por que Deus daria a morte quando a gente nasce? Todo mundo tem certeza. A única certeza que temos nessa vida é o desencarne do corpo físico. A gente não sabe quando. Cada um tem uma data prevista, orientada segundo a sua viagem de estudo. Eu já estou vivendo no lucro, porque eu já estou com 73, eu não sei até quando eu vou, né? Mas estou aqui pronto, a hora de embarcar, eu vou ter que embarcar e dar o lugar aqui a um outro aluno que vem para o planeta para seguir conseguir as suas lições, aprender e evoluir espiritualmente, porque nada regride, estaciona ou progride. Se você fez uma faculdade de direito e resolveu fazer uma faculdade de medicina, como você já tem um curso superior, algumas matérias você vai aproveitar. Você não vai voltar ao maternal para fazer novamente aquele ciclo, para chegar no cursinho, para entrar para uma faculdade de medicina. Assim é também no mundo espiritual. A gente ou estaciona ou progride, não regride jamais. Recomeça da onde parou, sempre. Sempre se recomeça da onde parou os seus estudos. É como aqui, você fez ao segundo ano, são 4 anos a faculdade, você parou no segundo. Depois de 3 anos você quer voltar a estudar, você não vai voltar para o primeiro ano, você vai se matricular e vai seguir a partir de onde você parou. Assim é a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Estamos vivendo, eu repito, uma época de muito desequilíbrio espiritual, mas não é culpa de ninguém da pátria maior, é culpa nossa, é fruto do nosso pensamento. Para que a gente consiga não ser tão chocado com o padrão vibratório negativo, é um trabalho imenso em volta do planeta para purificar, para limpar a atmosfera, para que a gente possa respirar espiritualmente e consiga resistir essas ondas cíclicas tão pesadas que estão vindo e que estão assolando a costa do planeta. Então brilhe vossa luz, pegue a sua luz interior e jogue para fora, viva para fazer com que a sua luz envolva a maior quantidade possível de pessoas. Seja um bem, seja um agente do bem. É isso que, no momento, Deus quer de nós. Quer ajuda. Deus precisa da nossa ajuda para o trabalho de socorro ao planeta possa ser feito mais rapidamente. Então, brilhar a luz, o que é? Manter a serenidade, discutir menos. Toda vez que a gente faz isso, o nosso poder de luz aumenta, né? Quando você vai, em vez de você se afastar, abrace. Em vez de brigar, dialogue. Não importa quem está certo ou quem está errado. O que importa é a harmonia. Escute as opiniões. Muitas vezes, a opinião que vai nos auxiliar muito vem de uma pessoa que nós não temos simpatia. É importante a gente ouvir as pessoas. Não se perde nada por isso. E nesse trilho de fazer e de acontecer, tem uma história muito interessante. Um rapaz consciente da vida após a morte, da eternidade da alma,
foi passar um fim de semana na Europa, esse caso se deu na Europa, na mansão de um homem extremamente materialista. Para ele, matéria era tudo. Morreu, acabou e fim de papo. E ele é muito rico, mas muito rico. E o rapaz passou o final de semana, conheceu o palácio dele todo. Ele tinha uma excelente, maravilhosa coleção de artes. Fez questão de mostrar a esse rapaz, eram relativamente amigos. E no final, antes de ir embora, o espiritualista disse ao materialista, disse, olha, tudo isso que você tem não lhe pertence. Você não vai levar nada disso quando a sua hora chegar. Vai ficar tudo aqui. Nem o seu corpo você vai levar. Aí o materialista disse, sei lá se isso existe, o que eu quero, o que tem aqui é meu. Eu comprei, gastei milhões de dólares, sou muito rico, então a fortuna é minha. E fim de papo. O espiritualista disse, vamos fazer um acordo? Vamos voltar a conversar sobre esse assunto daqui a 50 anos? Ele falou, não, mas não é possível. Eu e você já passamos dos 65, a gente não vai viver 115 anos. Como é que você quer transferir essa conversa para daqui a 50 anos? Ele falou, pois é. Daqui a 50 anos nós teremos plenas condições de conversar e você entender que o que passou pelas suas mãos nessa vida, nada foi seu. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade, a gente não leva, o que nós vamos levar é o que nós somos. São as consequências dos nossos atos. Nós não vamos ser criticados no mundo espiritual só pelo mal que praticamos. Não, a gente também vai ser lembrado do bem que não fizemos. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Qual é a vantagem da sua reencarnação, da sua vida física e espiritual? Então, amar o corpo físico, é claro, a alma, eu como alma tenho que amar meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque com o tempo, a minha mente pode continuar ágil, porque a mente não morre. Ela pode continuar ágil, mas o corpo já reage mais lentamente. E eu preciso me entender nessa situação. Eu preciso olhar para mim e dizer, peraí, a minha alma quer, mas o meu corpo, o meu instrumento de realizar, de materializar o desejo da minha alma não está mais atendendo às minhas necessidades. Por questões de 1000 questões, por doença, por questões de mobilidade, pelo desgaste do tempo, porque tudo se desgasta. Se você hoje tem 40 ou 50 anos, olha para você, pegue uma foto quando você tinha 15, vai ver completamente diferente a estrutura, enxuto. Né? Quando a gente chega numa determinada idade, tudo enlarguece. A gente começa a crescer para os lados, o rosto fica redondo, era um rosto fininho, afinado, fica tudo redondo. É fruto do processo de envelhecimento, que é uma bênção, porque envelhecer não é um privilégio dado a qualquer pessoa, não. Envelhecer é um privilégio para a gente, para nós. É uma idade física em que a alma pode aprender e ensinar muito mais do que quando jovem. Então, quando a gente, nessa época com tanta dificuldade, se lembra de que temos luz e que a nossa luz pode auxiliar muita gente, pode iluminar o planeta, olha que coisa, que bênção seria. Somos quase 8 bilhões de seres no planeta. Se 8 bilhões de seres, independente de raça, independente de cultura, de igreja, de doutrina, se todo mundo parasse um minuto e pensasse humildemente e sinceramente no bem, na luz do planeta, seria uma luz tão imensa no cosmos, no universo, que nós purificaríamos o planeta. Só fazendo isso.
cada um no seu lugar, na sua situação social ou material. É uma coisa tão fácil de fazer, só precisa o quê? A semente do amor, a semente da fraternidade, da solidariedade, de se colocar um pouco no lugar de quem está sofrendo. Quantas pessoas nesse exato momento estão deixando o planeta? Em situações tristes, em situações desesperadoras, que vai dar um monte de trabalho quando chegar para se recuperar, vão ser socorridos, porque Deus não abandona absolutamente nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas criaturas, né? Mas quantas e quantas não estão chegando? Uma vida vai, mas a outra chega. Quantos não estão chegando? Enquanto nesses 35 minutos que nós falamos, quantos não partiram e quantos não chegaram? É impossível a gente estimar qualquer coisa nesse sentido. Então, é a maravilha da vida acontecendo, pulsando no nosso coração. Estamos já chegando próximo do nosso final, e eu já disse aqui uma vez um fato que ocorreu numa cidade do interior de São Paulo. E o tema me lembra a falar novamente, a lembrar vocês dessa história. Uma senhora, numa cidade do interior de São Paulo, estava varrendo a casa, abriu a porta com a vassoura, colocar o pó para fora, e viu que tinham 3 pessoas, 3 homens, limpos, asseados, mas vestidos simplesmente. Um deles falou: como vai a senhora? Ele disse: tudo bem. Falei assim: olha, eu sou o amor, ele é a fartura e o outro é o sucesso. E nós viemos jantar na sua casa. O seu marido está? Ela, assustada, disse: não, meu marido foi trabalhar e só chega no final da tarde. Falou assim: então nós vamos ficar aqui fora, não podemos entrar sem o seu marido em casa. Vamos aguardar a chegada do seu marido e a senhora explique que está o amor, a fartura e o sucesso. Agora, a senhora só pode convidar uma pessoa. A senhora falou assim: tá certo, tá bom, vamos aguardar a chegada dele, e ficou super curiosa. Mas como é que pode uma coisa dessa? E aquilo ainda levava umas 2 horas para o marido chegar, e no horário de costume o marido chegou. Quando já chegou na porta de casa, já achou estranho, viu 3 homens ali, mas entrou, colocou a chave na fechadura, entrou e disse: meu bem, quem são esses 3 homens aí na porta da nossa casa? Falou: olha, eu estou louca que você chegasse para te contar. Um é o amor, o outro é o sucesso e o outro é a fartura. E eles vieram jantar conosco, mas não puderam entrar porque você não estava em casa, e disse que só podemos convidar um. Falou: então vamos ver como é que a gente convida. Aí começaram a conversar um pouquinho, convida isso, convida aquilo. O marido falou assim: vamos convidar o sucesso, porque se é o sucesso, vai acontecer muita coisa boa. O sucesso não traz nada ruim para nós. Nós somos casados há 15 anos, nunca tivemos grandes problemas, vivemos bem, graças a Deus, não nos falta nada. Então o sucesso vai ajudar mais ainda a tranquilidade e a harmonia do nosso casamento. A esposa pensou um pouquinho, falou: tá certo, eu até concordo com você, mas por que não a fartura? O marido pensou um pouquinho, falou: a fartura é uma ótima opção, porque com a fartura nós não vamos mais ter dificuldade para viver, para se alimentar. Nossa vida, que graças a Deus é bem tranquila, vai ficar mais ainda firme e tranquila. Ele falou: pois realmente a fartura é uma ótima opção. Aí ele pensou mais um pouco e disse: olha, por que não o amor? Nós nos amamos, nunca tivemos grandes discussões, a nossa união é abençoada,
é iluminada, mas se a gente colocar o amor, vamos fortalecer mais a nossa união, que é o que nos interessa. Manter a nossa união e terminarmos o nosso tempo no planeta juntos, fisicamente, e é claro que se a gente termina junto fisicamente, as nossas almas caminharão também juntas na imortalidade. Ela disse, pois vamos convidar o amor. Aí a senhora foi, abriu a porta e disse, pronto, o senhor aí, o amor, o senhor pode entrar? Aí o amor entrou para a sala e os outros dois seguiram. Quando ela olhou, estavam os três na sala. Mas, espera aí, o senhor não disse que eu só podia convidar um, que só um entraria? Aí ele disse, verdade, só um entraria. Se a senhora convidasse o sucesso, só entraria o sucesso. Se a senhora convidasse a fartura, só entraria a fartura. Mas a senhora convidou o amor. Quando o amor entra, o sucesso e a fartura vão atrás. Meu amigo, minha amiga, essa é a receita da nossa vida. Você quer fartura? Ame. Você quer sucesso? Ame. Você quer ter tranquilidade na imortalidade? Quer sair alegre, feliz? Quer que as pessoas que lhe amam, os espíritos que lhe amam do outro lado, façam a maior festa quando você chegar? Ame. Sempre mais. Cada vez mais. O amor de alma, não de físico. O físico é para manifestar o amor de alma. Não é um instrumento de prazer de 7 segundos ou 15 segundos. Não é isso, não é para isso que recebemos um corpo físico. Então, ame sempre, continuamente, a todos, de uma maneira distinta, evidentemente, né? A gente ama os nossos filhos com um tempero diferente do que amamos a nossa esposa, ou os nossos netos e vice-versa, os amigos. Então, ame cada vez mais. Aí é onde está a luz. Amar é projetar luz. A nossa alma se transforma em luz. É impossível você amar sem iluminar. É impossível. Não tem como. Então, quando as pessoas ficam felizes com a sua chegada, é porque a sua luz traz aquela harmonia e aquele bem-estar para todos que ali se encontram. Então, aí está a receita da verdadeira paz, porque o que a gente procura já está dentro de nós. E quando a gente tiver essa consciência de que temos que viver na Terra como almas imortais, não como corpos físicos, porque como almas imortais vamos nos responsabilizar por todas as nossas atitudes manifestadas pelo nosso corpo físico. O corpo físico não vai responder por nada, absolutamente por nada. Quem vai responder pelo que o corpo físico fez é a nossa alma, na eternidade. Deus nos deu a perfeição como destino, como Ele sabe que a construção, nosso Senhor Jesus sabe o quanto é difícil a vida na carne. E como Ele sabe que precisaríamos de tempo, então Ele nos deu a imortalidade. Ok? Muito feliz com a presença dos amigos e das amigas mais uma vez. Desejo uma noite de paz, de harmonia, de amor, de luz principalmente. Vamos essa semana, mais do que nunca, nos transformarmos em verdadeiros refletores de luz para todos que cruzarem o nosso caminho, ajudar a todos que estão conosco, em qualquer que seja a situação, principalmente em hospital, em cárceres, mandar luz, 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 sempre muita luz, porque aí estaremos, a nossa alma, um pouco mais pertinho do nosso Pai, do nosso Criador, e Jesus, evidentemente, muito feliz, porque Jesus é nosso irmão maior. Fiquem com Deus, que as bênçãos da luz divina envolva as nossas almas
e até o nosso próximo encontro, se Jesus assim o permitir, na próxima quinta-feira. Ok? Um forte abraço. Namastê.